Então, bom, pessoal, hoje a gente está aqui com a Rosalba, candidata a vereadora, que é professora também da rede pública. A gente vai fazer aquele papo rápido com ela, igual a gente fez com todos os vereadores, beleza? Bom, Rosalba, a prefeitura, a gente tem um grande problema. Eu sempre começo com esse assunto, porque é uma coisa que atrapalha muito o serviço da gente. A questão de perseguição. Quando uma gestão entra, tem toda aquela troca de cargos, essas coisas, muita perseguição. Você, tendo conseguido a cadeira de vereador, vai deixar o espaço aberto para o funcionário te procurar? Você vai ajudar o funcionário se acontecer na próxima gestão quanto a isso? Então, Saia, é o seguinte, eu entendo, a gente tem lutado já pelo servidor já faz um tempo. A gente sempre lutou muito pela educação e pelos professores. Mas em 2022, quando teve a reforma da Previdência do IPMT, nós fomos às ruas e a gente colocou mais de 1.000 pessoas na rua lutando para que não houvesse a reforma da forma que ela estava prevista, né, na legislação, porque ela não tinha nem um período de transição descrito na lei. Então a gente conseguiu fazer um movimento grande e a gente entendeu também que a gente conseguia unir mais pessoas dentro da prefeitura, mais funcionários. Porque eu acho que a gente acaba vivendo numa bolha mesmo, né? A nossa localização também não favorece. O professor trabalha das 7 da manhã às 5h30 da tarde, direto, porque 1h30 que ele tem de almoço, ele tá almoçando, levando o filho para a escola e tal. Então a gente acaba tendo muito esse tempo de ir até outro departamento para a gente poder conversar com as pessoas. Então, para nós foi difícil, mas a gente começou o movimento lá na Baia, no clube dos funcionários públicos, e que o André cedeu espaço para a gente começou nossas reuniões à noite. E primeiro, a primeira reunião só tinha professores e professores aposentados. Depois a gente começou, como a reunião ela foi ficando mais rotineira, a gente conseguiu ir atingindo mais pessoas. Então a gente teve pessoas que são auxiliares de dentista, enfermeiro, aposentados de outras áreas, né? E a gente foi construindo um grupo que a gente denominou Sem Lutar, né? De saber lutar pela nossa classe, né? E pelas categorias que estão nela. E aí a gente teve denúncias, é, tanto de materiais, né, que não são dados, a gente teve braçais dizendo eu não tenho troca de bota, por exemplo, entendeu? Eu não tenho 2 uniformes, está faltando luva. Como a gente teve motorista também falando que eu não tenho freio no carro, como os casos de assédio que eram guardados, porque as pessoas, é importante a gente lembrar, acho que é importante falar isso, que a gente vem num rastro histórico de ameaça em cima do servidor, né? E isso a gente traz herança, né, de uma mesma família, e mesmo mudando, as coisas não mudaram. Então, eu acho que a gente. Essa é uma coisa que, inclusive, quando você receber o meu material, né? Inclusive, quando ele estiver disponível, tá lá entre as propostas, né? Fiscalizar atentamente os casos de assédio que são denunciados. Porque hoje a gente sabe que tem casos de assédio que são denunciados, eles vão para as comissões, né? Acho que cada departamento tem uma comissão ou de ética, ou chega até ao RH às vezes, e muitas vezes eles são camuflados, porque não tem uma fiscalização efetiva sobre isso, né? Então, assim, eu tenho dito quando as pessoas perguntam, quando você ganhar, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu acho que a gente primeiro você precisa se ambientar, porque eu sei chegar na sala de aula e dar aula. Eu sou professora há 30 anos, eu não fui vereadora. Então, é claro que eu vou ter um tempo de adaptação. Eu acho que isso para todo mundo que nunca, né, esteve lá. Mas, primeira coisa, é levantar as legislações que existem, as que beneficiam o servidor e que não são cumpridas. Eu acho que esse é o primeiro papel de um vereador. Ver o que tem escrito, o que é lei, né? O que rege o funcionalismo público e o que não está acontecendo. Esses casos, a gente pretende que o gabinete fique aberto para que a gente escute, faça uma denúncia
E só que essa denúncia, no nosso entendimento, não pode ser anônima, né? Porque daí eu também ponho em risco um monte de gente, porque a pessoa às vezes, me olhou torto. Então, a gente sabe que tem uma questão pessoal e tal, mas quando for característica de assédio e a pessoa tiver comprovação, procurar o nosso gabinete sim, para a gente orientar, porque nós não somos direito, né? Nós não somos o jurídico, nós somos um advogado. Mas a gente precisa de alguém que um suporte, na verdade, né? Que nos ajude a falar assim, assim, eu te apoio. Pode ir, eu te apoio e vou mostrar o que está acontecendo com vocês. Né? Precisa, né? Então, esse é o ponto, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho fundamental é agregar os funcionários para que a gente consiga os sindicatos. Porque esse sindicato que existe hoje, ele não representa, que existe, ele não representa a classe dos funcionários públicos. Ele não parte em defesa do servidor. Inclusive, o nosso grupo Sem Lutar, que faz os abaixo-assinados com a população do servidor público, para dizer assim, vamos fazer um vacinado para o Vale Alimentação. Vamos fazer um vacinado para o dissídio. Esse ano, o prefeito tinha dito que ele não tinha ideia do dissídio, não tinha falado disso. Aí nós começamos um movimento. E aí, claro, a gente tem outros setores do grupo também, a gente conseguiu coletar mais assinaturas. E aí, quando a gente foi entregar, eu entreguei em mãos. Eu pedi uma audiência com ele, ele recebeu a gente, falei, prefeito, eu tô aqui entregando para o senhor o abaixo-assinado do dissídio. Daí ele falou, não, a gente vai dar o dissídio, eu já até anunciei nas redes e tal, e recebeu dando nas suas mãos. Esse era o papel do sindicato. Então, eu acho que uma cadeira de um servidor público, ela tem a obrigação de fazer essa ponte, essa conexão, porque como cada um está fazendo o seu trabalho, precisa de uma pessoa para fazer esse elo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é pegar categoria por categoria e fazer reuniões pontuais para escutar o que cada um tem para dizer. Porque eu tenho 20 anos dentro da prefeitura, dentro da educação, que é um setor. Quantos outros setores a prefeitura tem? E aí é isso. E assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. A gente mesmo estava conversando aqui antes, eu falei, ó, não sei se você puder me explicar, porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. A gente está o tempo todo aprendendo e a gente aprende com o outro. Então, eu acho que essas três coisas são principais, né? E fora a cobrança da transparência. Aí a gente vai entrar também na aplicação de recursos, né? Onde vai o dinheiro, por que não tem reajuste. Entra muito na parte que eu ia perguntar para você, a questão da fiscalização. Como seria a sua fiscalização? Pensando na parte das contas da prefeitura, porque isso para o funcionário é tão importante ou mais até para o município, porque a primeira coisa que o prefeito corta quando não tem dinheiro é o benefício para o funcionário. Férias, prêmio, qualquer coisa que seja para o funcionário é a primeira coisa que ele corta. Então, uma coisa que a gente, além do vereador que vai pensar no servidor também, a gente tem que voltar no vereador que vai fazer a fiscalização de verdade do prefeito, porque ele fazendo essa fiscalização, a gente não vai ter problema com isso. Ele não vai ter desculpa, não tem dinheiro para dar o dissídio, entendeu? Isso é uma preocupação que nós, funcionários, também temos que ter, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa a menos que o prefeito vai poder falar. Eu não vou dar para vocês porque eu não tenho dinheiro. Se não tiver, não tiver, a gente sabe que vai ter dinheiro. Então, tendo desvio sendo feito, trabalhado o dinheiro corretamente, não vai faltar, não vai ter. A gente, assim, o orçamento de Taubaté é um orçamento rico, né? Perto dos outros municípios, inclusive se a gente comparar na nossa região. E o problema é que ele é mal aplicado. E aí sim, a gente tem uma dívida, né? E essa dívida, ela passou do ex-prefeito para esse prefeito e vai passar desse prefeito para o próximo prefeito. Qual é a diferença? A diferença é que essa dívida, ela é com o governo federal, entendeu? E a gente precisa de um candidato que consiga essa ponte com o governo federal. Se você fecha as portas
Para o governo federal, você não tem poder de negociação. E aí a sua cidade vai ficando cada vez mais para trás. E eu entendo que é isso que está acontecendo com Taubaté. Porque a gente tem outras cidades que as pessoas podem ser até de outros partidos, né, o prefeito, mas ele não fecha a porta para o governo federal. Então ele consegue captação de recursos. E recurso, ele é bom porque ele é investido em projeto. Projeto é projeto para as pessoas de Taubaté, é projeto que atinge o funcionalismo público, né? Então, assim, eu vou dar o exemplo da educação. A gente tem a educação, o ensino de educação, a educação integral, né? Ela é ofertada. Esse aluno que vem para esse aluno é um recurso maior do que o aluno do regular, entendeu? E esse é um projeto que você precisa trazer. Taubaté já tem, mas teve um tempo que não teve. Quando abriu a possibilidade de ter, foi buscar um recurso. Então, eu acho que a gente não pode fechar essa porta. E é exatamente por isso que a gente precisa pensar no orçamento e na gestão da cidade. Claro que esse não é o lugar do vereador, esse é o lugar do prefeito. Mas, se você tem um vereador que pode fazer essa ponte e fazer a conexão do prefeito com, né, o governo federal, com a dívida que tem, para você parcelar sim, para você rever juros, para você rever outras coisas, isso também desonera o cofre da prefeitura, que vai gerar a possibilidade de um dissídio maior, de vale alimentação, né, de cobrir mais ou outras questões. A gente tem falado muito nessa fase do plano médico, porque ele tem aumento, né? E as pessoas falam assim, mas a gente tem ajuste, a gente não sabe o que a gente faz, porque o prefeito... Primeiro, quem regula isso não é a prefeitura, é a Agência Nacional de Saúde, que vai dizer para a prestadora de serviço de saúde particular, privada, que ela pode ter esse reajuste durante o ano. Então, é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, o secretário não pode fazer nada? Pode, mas não é assim que dá para fazer. O que dá para fazer é a gente fazer uma carta de repúdio, dá para a gente pegar a legislação e ver quanto que ele pode, dentro da lei, reajustar, né? Se tem um sindicato bom também para fazer essa negociação, por isso que eu sempre volto na questão do elo do sindicato, porque é ele que faz uma negociação dessa, né? Eu tenho 6.000 funcionários, 6.000 funcionários têm o seu convênio, né? Como é que você vai? Eu troco, então tudo bem. Então não tem acordo, então a gente pode negociar uma outra prestadora de saúde, entendeu? Então essas coisas precisam ser bem claras. Infelizmente, não tem uma boa vontade política, e aí ela é política, de que as pessoas entendam esse tipo de processo, que as pessoas ajudem esse processo a acontecer. Eu acredito na emancipação das pessoas, que elas não dependam porque eu tenho é esquisito, eu tenho uma sensação às vezes que o vereador que é eleito e está há muito tempo na Câmara dos Vereadores, ele fica mantendo um curral, sabe? Umas pessoas que ele vai dando migalhas para a pessoa continuar votando nele. É como se ele tivesse um medo absurdo de que se ele abrir tudo, a pessoa vira as costas. E para mim é ao contrário. Eu acho que quanto mais você emancipa as pessoas, mais você esclarece, mais elas sejam críticas, mais elas se aproximam, porque elas também entendem que ela tem uma linha de troca, né? Que é uma via de mão dupla, que ela conta com você, mas você também conta com ela. Com ela para fazer denúncia, porque o vereador também não está em todos os lugares da prefeitura. Então, a fiscalização, ela também vai partir do servidor, como ela também vai partir do munícipe, ela parte desse lugar. E aí você toma providência, faz denúncia no Ministério Público, né? Claro que de um cargo eletivo isso tem um pouco mais de peso, de um sindicato isso tem um pouco mais de peso. Pelo menos um pouco mais rápido, né? Tem. Eu vou dar um exemplo para você. A gente fez a denúncia quando teve... ele fez a reforma, né, administrativa, e aí alegou que ele não podia dar o reajuste para a gente, isso em 2021, no dia do funcionário público,
em 2021, ele prometeu um reajuste de 9%. Quando chegou em janeiro, ele falou para os servidores que ele não daria nada, porque ele tinha feito uma reforma administrativa e que ele não teria orçamento para fazer. E nesse ano, de 2022, ele não deu mesmo. Nem nós estamos com zero reajuste, né? Além do ano N. Então, nesse ano, a gente entrou fazendo várias denúncias no Ministério Público. E uma delas sobre isso, uma outra sobre os professores eventuais que não têm nenhum tipo de contrato. E isso, para nós, é subemprego, não deixa de ser um trabalho escravo. Por quê? Porque o professor eventual, se ele vai trabalhar, ele ganha. Se ele não vai, ele não ganha. Então, imagina você está indo trabalhar todo dia. Você não tem dinheiro para comprar carro, mas você tem uma moto. Você foi, caiu de moto, precisou, quebrou a perna. Ficou um mês em casa. O professor fica um mês sem receber, porque ele não tem nenhum tipo de contrato, ele não tem vínculo, ele não, entendeu? E eu fui até o INSS, conversar com a presidente do INSS para saber como andava essa situação, porque não estavam pagando, não estavam recolhendo o INSS desses professores. Aí, como acho que é ano eleitoral, isso pode dar algum problema, o que eles fizeram? Correram e pagaram tudo de uma vez, né? Então, assim, a gente está sempre atento a vários grupos do funcionalismo público, mesmo não conhecendo todos eles, todos os setores. Mas eu acho que o vereador, ele tem essa possibilidade. Eu sempre costumo dizer que está na hora da gente lutar de dentro. Porque de fora, você sabe que a gente já está lutando faz tempo. É isso que eu falo, a questão da paz, né? A gente começar a lutar de dentro. A gente precisa de gente de dentro. É isso mesmo. A gente de fora para dentro, a gente já tá. Agora dentro para fora, a gente não tem ninguém. A gente precisa. E a pessoa precisa ser realmente para a luta, sabe? Ela precisa ser do trabalho, ela precisa ter trabalhado, sabe? No chão, a gente chama de chão da fábrica, mas não gosto da fábrica, né? É no chão do postinho, é no chão da escola, é no chão lá do patrimônio, é no RH, é o escriturário, né? Que a gente tem tantas denúncias de tantas coisas absurdas que a gente precisa começar a olhar muito para o funcionário público. Porque se um prefeito não entendeu que ele só entrega para a população o resultado, porque nós estamos trabalhando, então ele não sabe nada da administração pública. Outra coisa que a gente, que já é uma luta, você vai estar há 20 anos na prefeitura, Então, você falou, né, não, professor? Eu entrei há 16. Quando eu entrei já era uma história a questão do plano de carreira nosso. Eu já vi que você, pelo que você falou, já é aquela pessoa que briga bem, já tá brigando, já é à frente, né, na liga, contra essas coisas. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Você brigou já alguma coisa? Já brigou com alguém sobre isso? Então, a gente fez o plano do professor, né? O plano de carreira do professor. Ele saiu, nós participamos da construção, nós brigamos muito para participar dessa construção. Ela foi construída por professores, depois houve alterações, né? Porque daí ela foi pro chefe do RH e aí eles fizeram muito parecido com o que veio para o resto do funcionalismo público. Quando voltou, nós não aceitamos. Só que eu acho que qual é o peso da diferença nessa história? É que a gente faz barulho, entendeu? A gente vai para a rua, a gente faz faixa, a gente faz a vacinada, a gente pega, junta dinheiro, manda imprimir folheto explicando para o resto da população, além dos funcionários públicos, o que está acontecendo e por que a gente está na rua e tal. Então, talvez, por o restante da prefeitura, por serem categorias fragmentadas, cada um no seu canto, isso é difícil. Isso é difícil de acontecer. E aí, desse jeito nosso, brigando, né, ocupando tribuna, porque não adianta, tem audiência pública, tem que ir, entendeu? Tem que ocupar o microfone, tem que falar, lá é a casa do povo. A casa dos vereadores, a Câmara Municipal é a casa do povo. Parlamento é parla, de fala, entendeu? Então você precisa ocupar esse espaço de fala, que é seu. Então, assim, se o vereador conseguir uma audiência pública sobre o seu assunto, você não pode ficar na sua casa e falar, acho que eu vou fazer janta, acho que eu vou na academia. Tomara que ele vote a favor. Tomara que ele vote a favor, porque não é assim. Então, assim, até isso é difícil. Mas a gente fez muita coisa. E ele voltou, não voltou do jeito que a gente mandou, mas ele sofreu os reajustes que eram possíveis naquele momento. Então, ele não é perfeito,
mas ele também não é aquele Frankenstein que eles tinham apresentado. Eu acredito que isso não conseguiu, né? Que o restante dos servidores não conseguiram. Eu estive uma vez na Câmara, o vereador chamou a reunião, eu estive lá para escutar mesmo, porque eu também não tinha tido muito acesso ao documento, eu estava fazendo outros movimentos, a gente estava trabalhando em outros movimentos, mas eu falei, eu vou lá escutar o que, que eles estão discutindo, né? Como que eles estão. E aí a gente tinha, quando eu tinha lido um pedaço, de gente, isso aqui não pode. Porque quando eles fizerem isso aqui, eles vão fazer a 001 cair. E se a 001 cai, lá a gente tem direitos garantidos. E eles iam retroceder nossos direitos garantidos na lei de 1990. Então, assim, a primeira coisa que eu bati o olho e falei, então eu vou lá. E eu não lia, mas aí quando eu li isso, falei, não, é muito sacanagem, porque eu não sei o que as pessoas estão falando, então eu vou lá escutar. Eu participei dessa reunião, tinha 12 pessoas, né, de várias áreas, não tinha gente da educação era só eu e meu marido, que também é professor, e aí eu bati muito nisso, falei assim, olha, o que... E aí, assim, o vereador dizia, o que vocês quiserem, nós aqui vamos fazer. Mas não é que o legislativo vai fazer, porque quem tem que fazer é o prefeito. E para fazer, ele tinha que retirar o projeto que ele tinha enviado, né? Porque esse é o trâmite legal para acontecer. E aí, não, nós vamos fazer emenda. Eu falei, gente, a emenda vai ficar pior que o soneto, nesse caso. E aí, no fim, acabou retirando mesmo. E aí, agora, não voltou ainda para a Câmara, né? Que nós estamos esperando para a gente ver o novo projeto. E eu nem sei se retorna ainda esse ano, né? Mas um funcionário sem plano de carreira não pode. É o que eu falo muito disso. Acredito eu que os prefeitos anteriores até não quiseram fazer o plano de carreira porque o funcionário fica muito refém de quem está no poder no momento, né? Ou é aquele negócio, ou você faz ou você perde o cargo. Aí você acaba saindo de um salário de R$ 6.000 para R$ 2.000. Aí fica difícil para a pessoa acaba fazendo o que o prefeito, ou um diretor, ou um secretário pediu para não correr esse risco. Nós tendo o plano de carreira, você já não tem mais tanto esse problema, né? Você Ele segura direitos. Exatamente. Né? Outra coisa também que precisa, na minha interpretação, eu acredito que o plano de carreira da saúde, ele tem que ser desmembrado também do plano geral. Do plano geral. Porque o horário é igual ao professor. A gente não tem hora, a gente tem hora aula, ela é de 50 minutos, né? A gente tem 2, 3, 4 escolas, às vezes 5, dependendo da disciplina que você seleciona. Você corre para cá, corre para lá. Tem leis muito específicas para a aplicação do Fundeb. Eu fiz parte do conselho do Fundeb, a gente inclusive rejeitou prestação de contas do Fundeb. Só que quando foi para aprovar anual, outra chapa foi eleita, porque venceu a nossa, a gente deixou todo o encaminhamento, mas eles acabaram aprovando, mesmo a gente fazendo. Mas a gente fez a denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, porque eu acho que esse é o papel, entendeu? Se o resultado, você não sabe qual é, mas o seu papel é fazer a denúncia, fazer a provocação, é mostrar o que a legislação traz. Então, eu acho que assim, a saúde tem que estar desmembrada, tem horário diferenciado, né? Enfermeiro trabalha diferente, tal. O pessoal que conseguiu também o dele separado da guarda, né? Eu acho que, assim, algumas categorias que têm especificidades pode até estar no mesmo plano, mas precisa ter um adendo, precisa ter uma coisa, um complemento, entendeu? A parte complementar deles. Olha, isso aqui funciona para essa e essa categoria, mas para a saúde funcionará assim, entendeu? Mas isso é uma coisa de gestão, né? Exatamente. Isso é um problema de gestão. O vereador pode ajudar. Mas não consegue resolver isso. É o executivo que faz isso. Mas você pode fazer indicações. Olha, prefeito. Ajuda, né? Ajuda bastante. É isso que eu falo. A gente colocar pessoas, funcionários de carreira lá dentro da Câmara, é isso que acontece. Você vai ter um olhar diferente, vai ter uma ajuda diferente, uma força maior. E isso que é a intenção da parte, né? Colocar pessoas que querem ajudar o servidor, de preferência servidores também que
tudo aconteça, depois de 4 anos vai voltar a ser servidor de novo, novamente. Então, ele vai ter que fazer o trabalho correto do servidor, né? Eu, na verdade, o professor pode acumular carga. Aham. E eu tenho a intenção de não sair da sala de aula. Eu tenho a intenção, se for permitido, né? Talvez no primeiro ano, quando eu estiver meio que tomando conta das coisas, assim, isso eu não seja possível, mas eu não vou me afastar da sala de aula. Eu vou continuar. É bom para você saber também o que está acontecendo dentro da escola. Você, como uma professora, vai levantar, lógico, um pouco mais a bandeira da educação dos professores. Vai ter um olhar, lógico, para toda a cidade, para todos os servidores, mas o olhar mais forte seu é o professor, porque é uma coisa que você já sabe como funciona também, né? E é uma coisa que você não acha que seria saudável até para você, para o seu mandato, você largar muito também o que você está fazendo, né? Que você fez a vida inteira, né? Eu acho que assim, ó, não é que você vai olhar mais, é que eu conheço mais. Você sabe como que funciona. Isso, Sabe eu a conheço dificuldade. tudo, eu conheço como funciona o sistema inteiro da educação, que é o que eu vivo. O que eu preciso é aprender mais com as outras categorias, entendeu? Eu acho que é isso, é aprender mais, que mais pessoas venham e me contem. E claro que eu também não concordo com o vereador, claro que eu sei que a gente tem coisas para fazer no gabinete, tem coisas que são importantes, né? Na sessão, antes da sessão, você precisa saber o que vai ser votado, o que vai entrar. E ainda assim tem as ordens do dia, né? Que o presidente da Câmara coloca na hora para você votar, principalmente as pautas mais cabeludas, né? As que dão mais trabalho. Então você já precisa ter isso meio desenhado para você também não ser pego de surpresa. Mas o vereador ele tem que estar na rua. Sim. Porque afinal de contas, ele tem que estar na rua. Então ele tem que estar assim, tanto nas repartições públicas, quanto ele tem que estar nos bairros ouvindo a população. E a gente deixou a sexta-feira para fazer esse tipo de coisa. Pode ser que eu não vá, mas todo o gabinete tem os assessores. E a gente construiu uma agenda de eleito, porque eu acredito que assim, você chega se você tiver um programa e um projeto. E se você vai atingir o seu objetivo, isso precisa estar um pouco desenhado. Né? Então a gente tem assim, não, sexta-feira é o dia de atendimentos fora, né? Então provavelmente ninguém vai achar a gente nesse dia, porque eles não vão ser marcados nesse dia. Outra coisa que eu falo pro pessoal é uma coisa que eu não acho certo. A questão de renda. A renda a gente sabe que tem um valor para você destinar para entidade, fazer ações, essas coisas, que é para o que o vereador realmente quer fazer e consegue fazer direito. Alguns vereadores, algumas pessoas, até o funcionário corre atrás do vereador, não acha isso certo. Eu acho que tem que fazer, a prefeitura tem que dar todo o material, toda a estrutura, tem que ser. Mas a gente sabe que tem os setores que são o primo pobre, que não recebem verbo, que fica com o computador velho, palmeiras velhas, monitor queimado, não tem IPI, por exemplo. Mostra assim, você, como vereador, teria essa cabeça aberta, teria o seu gabinete aberto para receber essa proposta dos funcionários? Então, eu acho assim, né? Eu acredito que esse é a obrigação do executivo. Afinal de contas, gerir a prefeitura é responsabilidade do gestor. É igual a casa da gente. Se você precisa de um sofá, você é o dono, o provedor da sua casa, vai ter que comprar o sofá. Mas, como a gente entende também a coisa pública, né, aquilo que é público, eu acredito que depende do que, depende de onde, depende de qual situação e depende do valor, né? Porque a gente também como é lógico que está aberto, lógico, vai chegar e falar assim, nós estamos precisando muito de um ar-condicionado e isso não tem no orçamento da prefeitura, o orçamento já foi feito ano passado e tal. Tem uma verba que vai vir, né, de emenda, tem como você destinar. Se a gente chegar num acordo que sim, dá para destinar essa verba para lá, claro que a gente tem, porque até mesmo você vai fazer para a cidade toda, né? A pessoa tem que entender isso também, que você vai voltar ali como vereador do município, não só de um pedaço específico. A gente entende isso aqui. Infelizmente, alguns setores da prefeitura são muito carentes, precisam realmente de cadeira, de mesa,
Está falando de cadeira mesmo que a pessoa senta para trabalhar. E, infelizmente, a gente precisa dos vereadores, que o vereador ajude o funcionário a comprar a cadeira para ele. E outra, é cadeira para o funcionário, beleza. Só que não está sendo só para o funcionário, você, por exemplo, ele está lá no setor da prefeitura. Quando o município for até o setor da prefeitura para ser atendido, ele vai ser atendido numa cadeira melhor, Sim, numa mesa melhor. sim. Você tendo computadores decentes, o atendimento vai ser mais rápido. A pessoa que vai estar trabalhando num ambiente melhor, vai te receber melhor. Sim. Então, quando eu falo ajudar o servidor, na verdade, você não está ajudando só o servidor, você está ajudando o eleitor também, o munícipe que vai ter um local mais agradável para ele poder sentar e esperar o atendimento dele. Então, tem esse detalhe que eu quero colocar muito na cabeça dos vereadores e dos munícipes também, que quando se dá material bom para o funcionário trabalhar, não é só vantagem para o funcionário. É lógico que a gente vai trabalhar num ambiente melhor. Só que trabalhando num ambiente melhor, mas vamos receber o município melhor. Você que é município, vai ficar sentado numa cadeira melhor, vai estar num ambiente mais agradável, um ar-condicionado ligado, você vai sair do calor lá de fora, vai entrar. Você não vai ter problema de ficar 20 minutos esperando. Até mesmo se tudo isso estiver funcionando, você não vai ficar 20 minutos esperando, vai ficar meio esperando. Então, tudo isso que eu coloco um pouco na cabeça, estou querendo colocar na cabeça do pessoal é isso. Quando você ajuda o funcionário, você está ajudando, na verdade, no início, a ter um atendimento melhor, entendeu? É isso que é um pouco difícil. Eu acho que o importante frisar aqui, Israel, eu acho assim, não é que você está ajudando o funcionário, é investindo. O investimento no funcionário, ele não é um gasto, ele é um investimento para uma cidade. Eu já disse isso, vou repetir assim, para uma cidade rodar bem. Exatamente. E assim, é o investimento no funcionário que vai refletir na população, principalmente nas pessoas que mais precisam desse serviço, são as pessoas que mais usam. Então, assim, se você investe no funcionário com formação, com condições de trabalho, né, saudáveis, a gente tem hoje um adoecimento muito sério do funcionalismo público, né, de doenças psiquiátricas, inclusive. Em prol de perseguição também. Em prol de perseguição, e as coisas são absurdas que a gente fica sabendo, em prol de coisa insalubre mesmo, que você não consegue dar conta, barulho, né, som muito alto, e tudo isso vai adoecendo, porque nós somos seres humanos, né? E a gente tem as nossas deficiências e limitações também. Então, assim, toda vez que você investe no funcionário, você tem esse retorno. E aí você não tem, né, o funcionário que vai faltar, porque ele tá bem de saúde, né, ele tá bem servido. Porque, assim, se você paga bem o seu funcionário, se você dá condições dele trabalhar, ele vai chegar em casa também mais tranquilo, ele vai trabalhar mais tranquilo. Isso não vai refletir na pessoa que está sendo atendida, né? Porque é muito ruim, não precisa ser funcionário público. Você chega numa loja para você comprar algum negócio. A pessoa tá com 1000 problemas, né? Ela, não tem conta para pagar, não tem dinheiro, e ela tá te atendendo. É claro que ela não tem essa condição de trabalho na sua plenitude. E aí, muitas vezes, ela até te dá pra nós, fala assim, também não volto mais nesse lugar, né? A pessoa não voltou. E tem isso, né? E o setor público, embora a gente sirva o público, as pessoas, elas são cheias de problemas. Então, assim, investir nisso é você dar para a sociedade o que ela tem direito. Porque, lembrando que não é favor, é direito, né? Ninguém faz favor aqui, a gente tá tendo direito, você paga imposto, né? Você é um cidadão, você trabalha, né? Você não é só o imposto que vai pro governo, o imposto de tudo que você compra, tudo tem imposto. Então, eu acho que a gente precisa ampliar sempre o debate e lembrar que a gente faz a roda girar e a gente merece ser respeitado e valorizado por isso. Bom, pessoal, hoje a gente conversou com a candidata vereadora Rosalba. Rosalba, vou deixar um tempinho para você falar pro pessoal quem é a Rosalba, vou fazer a sua propaganda. Obrigada. Bom, gente, eu sou professora Rosalba, eu dou aula na rede há 20 anos, eu sou professora desde o meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos e já era em sala de aula como estagiária.
E por isso eu luto tanto para que a gente emancipe as pessoas. O nosso projeto ele foca nos bairros, né? E na defesa do funcionalismo público, porque a gente entende que as duas coisas andam juntos, investir nos bairros onde as pessoas moram, trazer as atividades que acontecem no centro da cidade para próximo das pessoas, nas suas quadras, né, na associação de moradores, numa rua de lazer, para que essa comunidade se fortaleça. A gente tem um problema sério depois da pandemia, que a gente ficou isolado, então a gente precisa se reconectar enquanto sociedade, no respeito, na atenção e na conexão mesmo. Então, esse é o nosso objetivo principal enquanto vereadora, é fazer, ver as leis que já existem, fazer com que elas sejam cumpridas, né? É, fiscalizar a transparência, filas, né, de creche, filas inclusive das licenças prêmio, porque a gente sabe que quando o RH ele não disponibiliza a lista da licença prêmio para saber quem está na frente, quem está atrás, muitas pessoas podem ir atrás dos vereadores sim, e esses nomes serem passados na frente, ou de assessor, ou de qualquer coisa. Então, assim, tem uma sociedade boa, é aquela que é igual para todo mundo, que ela é justa para todo mundo, e que as pessoas façam uso desse direito. Porque o direito ele existe. O problema é que poucas pessoas usufruem desse direito. Então a gente precisa fazer o direito das pessoas ser real, acontecer de verdade, de forma plena. Então eu estou me colocando à disposição para representar os servidores públicos na Câmara dos Vereadores, né, para representar toda a população de Taubaté, com muita humildade, com muita tranquilidade também, de um jeito que quem me conhece sabe, e eu falo, e eu também escuto, eu também tenho um monte de coisa que eu não sei, que eu também vou aprender, eu não tenho problema de falar isso. E é isso, meu número é 13013, professora Rosalba, para a vereadora de Taubaté. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Israel. professora. Eu vou colocar daí, colocar a rede social sua, como agora já deu o número, eu coloco o número tudo em